Bem-vindo a todos! Vamos começar então a aula Artes Visuais na semana de 22. Antes de começar, só quero fazer um breve parênteses, que eu não vou aqui abordar a polêmica da importância desta semana, porque esse ano foi o centenário da Semana de Arte Moderna e teve muita discussão a respeito se foi o início do modernismo, se não foi, que a importância dela foi fabricada na década tal. Eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? Nós vamos partir da premissa de que foi uma semente importante para o modernismo no Brasil, foi um evento significativo e vamos focar então na representação das artes visuais na semana de 22. Na aula 1, nessa primeira parte da aula, nós vamos falar dos principais antecedentes, de marcos que antecederam a semana e um resumo da sua realização. Na segunda parte, nós vamos focar na presença dos artistas visuais e vamos pegar dois principais para a gente fazer uma breve análise da obra O Homem Amarelo, de Anita Malfatti, e do cartaz e do catálogo produzidos, realizados, criados por Di Cavalcanti. Então vamos lá. Os dois marcos principais que a gente vai mostrar aqui é a exposição de 1917, da Anita Malfatti, em São Paulo, e a exposição Fantoches da Meia-Noite, do Di Cavalcanti, em 1921, também em São Paulo. Antes de chegarmos nesses dois marcos, vamos falar brevemente do contexto final do século XIX na Europa, nas artes visuais. Pós-impressionistas, nós temos, vindo do movimento impressionista, mas que se destacaram, que já se revelaram de uma forma particular, bem singular. Vamos pegar esses três artistas, Van Gogh, Gauguin e Cézanne, considerados os pais da arte moderna. Van Gogh com a sua expressividade, que vai ser a semente do movimento expressionista, o Gauguin com as suas cores vibrantes e chapadas, que vai dar origem ao fauvismo, e o Cézanne com toda a geometrização da sua paisagem, que vai depois dar o caldo para a criação do cubismo por Picasso e Braque. Então as vanguardas artísticas, vindas já do finalzinho do século XIX e início do século XX na Europa, são movimentos artísticos que trazem rupturas, que trazem mudanças, que querem romper com o passado, quer romper com a tradição. Então essas rupturas marcantes, elas estão assim veloz, como todo o século XX, é um século muito veloz, acelerado. Se a gente pega o 21 agora, está mais acelerado ainda, Mas vamos focar o século XX foi 100 anos de grandes inovações, de grandes rupturas. E o começo dele, então, marcado por essas vanguardas artísticas. O futurismo revela isso na sua representação material, as obras querendo demonstrando, não é querendo demonstrar, demonstrando na sua representação visual todo esse movimento, esse tempo passando rápido. Então, vamos pensar nisso, toda essa mudança marcada, nós temos que lembrar que teve a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, com mais de 20 milhões de mortes, e que trouxe desemprego, trouxe mudanças na economia, trouxe marcantes mudanças na sociedade. Também foi um marco bem significativo. Voltando para o Brasil agora, no final do século XIX, a gente tem o Rio de Janeiro como um centro da produção poética, artística e literária, a decadência do romantismo e o parnasianismo ainda vigente, o academicismo. Em São Paulo, também essa mudança vamos pegar o finalzinho do século, que nós tivemos abolicionismo, a república, os imigrantes europeus que vêm em massa para o Brasil, o movimento da economia cafeeira, que ainda é bem grande aqui no Vale do Paraíba e na região de São Paulo, no interior de São Paulo também. E o começo da industrialização, que vem pipocando, Se a gente pega a primeira década do século XX, nós vamos ter as fábricas têxteis acelerando toda essa produção, trazendo a indústria para São Paulo. E nas artes? Nas artes, antes da gente chegar em 17 ainda, nós tivemos já na década de 10 uma exposição do Lazar Segal, um imigrante russo que já traz uma liberdade cromática
e uma pintura diferenciada do que se via por aqui, já traz ares de renovação. No início do século, na década de 10, Anita Malfatti vai estudar na Alemanha e lá ela tem contato com o expressionismo, o movimento expressionista. Então ela fica lá entre 15 e 16 e depois também ela vai estudar nos Estados Unidos. Então, assim como outros artistas brasileiros também que ganhavam bolsa do governo ou que iam para Paris e para outros centros europeus para estudar arte, eles iam então se influenciando de toda essa renovação estética. E quando voltavam para o Brasil, né, a intenção era, claro, trazer para cá essa mudança. Então a Anita faz uma primeira exposição individual em 1914 e as críticas já não foram muito favoráveis. Freitas Valles, que é o empresário, ele falou para a mãe dela, falou, olha, o desenho é fraco, as cores, é um carnaval de uma pintura georgina, é muito fantasiosa, então não foi uma crítica já favorável. E depois disso ela retorna para os Estados Unidos com outro professor e faz mais estudos. E lá ela desenvolve uma das fases mais significativas da produção da artista. Entre 15, 16 e 17, quando ela também retorna para o Brasil e faz a emblemática exposição de 1917. Nessa exposição já vão ter algumas pinturas que estarão presentes na semana de 22, como o Homem Amarelo, por exemplo, a Mulher de Cabelos Verdes e o Homem Amarelo. Então a gente vê bem marcado nessa exposição de 1917 a pintura expressionista, fazendo vamos falar, a principal expressão pictórica da Anita, né? A gente tem uma movimentação grande, uma pincelada solta, as cores bem livres, né? Representação livre das cores. E nessa exposição, também acho que já é do conhecimento de todos, tem uma crítica, para alguns que foi muito bombástica, né, de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, além de escritor e de ter já uma editora publicando artistas novos já, mas enquanto artista visual ele era completamente contrário ao gosto, né, dessas vanguardas que ele chamava de efêmeras. Então ele escreve um artigo que ficou bastante conhecido. Primeiramente ele foi publicado com o título A Propósito da Exposição Malfatti. Ele publica em 17. Né, no estado de São Paulo. Mas depois ele foi republicado no livro dele, Ideias de Jeca Tatu, e com esse título Paranoia ou Mistificação. E nesse artigo ele vai falar que tem dois tipos de artistas. Uns que enxergam, né, que veem normalmente as coisas e que fazem arte pura, e um outro grupo, né, que enxerga anormalmente, é como se tivesse, eu vou usar uma palavra dele aqui, né, à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Então ele vai falar, ele cita né, os artistas como se fossem realmente uma caricatura, né? Ele cita que essas vanguardas são completamente efêmeras e que não são obras de arte. Ele destaca o talento da Anita, ele fala que essa artista possui talento vigoroso, fora do comum, e que se ela não tivesse um talento assim tão expressivo, que ele dá a entender que ele não se dedicaria a escrever essa crítica. Então essa crítica do Monteiro fez até com que pessoas que tivessem comprado pinturas de Anita nessa exposição viessem devolver. Teve devolução de pintura. De qualquer forma, foi significativo, porque artistas se aproximaram dela, claro, criticando o Monteiro Lobato, e aí esse grupo foi aglutinando, foi juntando, né? O Mário de Andrade se aproximou da Anita, ele ficou bastante impressionado com a pintura dela, comprou obras, e assim foi, né? Depois esse grupo foi cada vez mais se consolidando, esse encontro. De Cavalcante já estava em São Paulo, ele veio para estudar Direito e já trabalhava com artes gráficas. Eles conhecem o Brecheret, o Oswald de Andrade já tinha estado na Europa,
antes também, já tinha conhecido um movimento futurista. Então o que foi acontecendo é que esse grupo foi se conhecendo e se reunindo. O Brecheret já tinha, em 1920, a maquete para o monumento da independência, do centenário da independência do Brasil, e eles conheceram Brecheret e se encantaram com a obra do artista. E em 21, nós temos então essa exposição do Di Cavalcanti, Fantoches da Meia-Noite, onde ele traz, né, diversas ilustrações, é o trabalho gráfico do artista. Ele é bastante conhecido hoje por conta das pinturas, conhecido como o pintor das mulatas, da representação da mulher brasileira, de toda a brasilidade, né, nas pinturas a óleo do artista, onde ele é mais conhecido. Mas nessa época, o forte dele, né, a expressão marcante da arte dele eram as ilustrações, era a arte gráfica. Essa exposição Fantoche da Meia-Noite também foi publicada pela editora do Monteiro Lobato, um livro, Fantoches da Meia-Noite. Então o Lobato era essa figura controversa, mas ele estava nesse meio também, estava em todo esse reunido, né, com esses artistas também de algum modo. E aí também Oswald de Andrade, Minotti Del Pica, Mário de Andrade, eles já se conhecem, Guilherme de Almeida e Graça Aranha, que já era um renomado artista, foi convidado, né, também para participar de conversas. Então nós podemos falar que a semana ela nasceu desse encontro, dessa reunião de artistas e intelectuais que foram se conhecendo e querendo trazer para o Brasil a ruptura já acontecida na Europa. O romper com a tradição, o romper com o parnasianismo na literatura, o rompimento com o academicismo nas artes visuais, aquela coisa, né, regrada da academia. Então nessa exposição, esse grupo vai ficando cada vez mais próximos, vão fazendo reuniões no apartamento do Oswald de Andrade, no escritório do Mário de Andrade, e cada vez mais então essa presença vai ficando sólida. A autoria da ideia, ela é um pouco controversa, uns falam que foi o Di Cavalcanti que propôs primeiro, mas a história conta que foi de uma conversa junto com o Paulo Prado, a sua mulher Marinette, e ela também cita os festivais ocorridos na França, numa cidade específica, em que a semana inteira tinham diversas manifestações artísticas, e aí o Di Cavalcanti, junto também disso, né? Eles vão construindo essa ideia de fazer esse momento em São Paulo, né? Propor um grande encontro. Então, Paulo Prado é uma figura fundamental, porque o Paulo Prado é muito bem relacionado, né, da oligarquia paulista, empresário, com bastante conhecimento, Washington Luiz é governador da época, então ele vai articulando, ele é o grande articulador da semana. Ele foi muito ativo e ele facilitou também, inclusive, o local, que é o Teatro Municipal, para a realização do evento. Tem outros patrocinadores aqui no slide, depois se vocês quiserem olhar, ele vai ficar aqui, vocês podem pausar e ler também a parte aqui que a gente não está abordando. A Semana de Arte Moderna, então, foi realizada de 13 a 19 de fevereiro, não foi uma semana inteira, e sim 3 dias de eventos no Teatro Municipal de São Paulo, apoiada pela elite e com a figura de Graça Aranha como um mentor, vamos dizer assim, um mentor. A primeira noite, ela foi tranquila, o primeiro dia de festival ele foi tranquilo, não teve vaia, não teve muitos burburinhos, e foi inaugurada com a fala de Graça Aranha, a emoção estética na arte moderna. Começa assim: para muitos de vós, a curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Só nessa frase, né, a gente vê que eles tinham a intenção de trazer um choque para a população. Todos os dias, os eventos, então, eles tinham um ponto forte de uma modalidade. Por exemplo, o primeiro dia foi das artes visuais, o segundo das artes literárias e o terceiro, a ênfase foi a música. Mas, nos 3 dias de eventos, as apresentações musicais e danças ocorriam. Então foi tudo tranquilo na primeira noite, na segunda já teve muitas vaias, e Mário de Andrade, quando ele foi declamar na escadaria lá do saguão, da entrada do Teatro Municipal, a escrava que não era Isaura, teve muita vaia, muita gritaria, e ele depois nas memórias fala, nem não sei como eu consegui, né, falar
dentro de tanto burburinho assim. E a terceira noite, as apresentações musicais, elas foram mais tranquilas, também a música, digamos assim, mais aceita pela população, não trazia tantas inovações e quebras e rupturas quanto foi visto nas artes visuais e na literatura. A participação das mulheres na Semana de Arte Moderna foi pequena. Anita Malfatti, que todo mundo conhece. Tem pessoas que falam que Tarsila esteve. Tarsila não esteve na Semana de Arte Moderna. Tarsila estava estudando em Paris. Foi depois que ela se junta ao movimento e ao grupo modernista. Então nós tivemos a presença de Anita Malfatti, Zina Aita e Guiomar Novaes na música. Então de artes visuais nós temos a Zina e a Anita. A Regina Gomide, ela aparece na programação, mas ela não esteve presente. No esboço aqui do Ian de Almeida Prado aparece o nome dela, mas ela não participou com obras e nem presencialmente da Semana de Arte Moderna. Então agora vamos ver o destaque dos artistas visuais na segunda parte desta aula.